Então, para a apresentação, o candidato José Mário terá 3 minutos para fazer sua apresentação. Depois ele volta à plateia e, em seguida, o professor Geraldo. Professor José Mário, por gentileza. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Boa tarde à comissão, boa tarde à mediadora e boa tarde a todos os alunos dos campi Ipujuca e Cabo. Mais uma vez estamos aqui participando desta maratona e tem aqui uma apresentação em 3 minutos de um trabalho que fiz que levaria no mínimo 10, mas vamos tentar ver se a gente consegue apresentar. Essa é a nossa logomarca de campanha, os nossos pressupostos para a nossa gestão, integração de pessoas, diálogo permanente, competência plena, transparência, impessoalidade e meritocracia, que está aqui embaixo, e, na verdade, não dá para vocês verem. Pois não? Pode ir à frente. Bom, a visão do IFPE, embora ficou aí um pouco desconfigurado, mas, se vocês observam essas fotos, elas representam todas as áreas e setores da economia onde o IFPE se faz presente, não é? Quer seja em alguns campos, agricultura, na área de laboratórios, produção, infraestrutura, construção e área portuária. Portanto, nós estamos permeando todas as atividades econômicas, estamos formando gente com qualificação para atuar exatamente nesses campos. Pode passar, por favor? Bom, mais uma vez, a nossa missão, gerência fiscais na busca permanente de qualidade de ensino, da pesquisa e extensão, baseada na valorização dos recursos humanos, na modernidade das instalações, no equilíbrio das atitudes, sinergia de ações, visando a formação profissional e humanística dos estudantes a serviço da sociedade. Essa é aí uma foto embaixo, onde é a minha costumeiração, trabalhar em equipe. E assim faço em todas as vezes que atuo na condição de líder de grupo ou na condição de participante de equipe. Pode passar, por favor? Bem, quem é Zé Mário? Eu tenho 30 anos de casa, sou muito pouco conhecido, infelizmente. O problema da comunicação interna nosso é muito sério. E, por essa razão, pouca gente me conhece. Mas eu fui da escola técnica, fiz lá um curso de estradas em 69, me graduei em engenharia civil, tive especialidade em saneamento, saneamento pela Católica, fui presidente do CREA nesses últimos 6 anos passados, por 2 mandatos. E, pode passar, ainda tem aqui algumas passagens na minha vida profissional. Professor do curso de engenharia da UPE, presidente do Clube de Engenharia de Pernambuco, ex-diretor administrativo da CELP, ex-diretor administrativo do Bandep, que era a minha empresa de origem como engenheiro lá, e ex-diretor executivo da Secretaria de Planejamento do Governo do Estado. Tem mais diretor da Inlub aqui embaixo, é porque quando fez a passagem para esse programa, desconfigurou a imagem. E aí está toda a minha participação em debates, em palestras, visitando grandes investimentos em engenharia. Pode passar, por favor? Não é? As propostas políticas aqui têm um elenco enorme que consta do nosso formulário, do nosso folder de campanha. Não é? Eu não vou ler todas por razões de tempo. Pode passar? Não é? Todas elas aí. Pode passar? A parte referente à gestão administrativa. Pode passar? Não é? Tudo isso aí constando do nosso folder. Não é? E, infelizmente, concluído o tempo, só posso dizer que estamos aqui em mais uma campanha, levando nossa proposta e tentando legitimar a nossa participação, exatamente aspirando o voto de cada um de vocês. Muito obrigado. Quero informar para vocês que o pessoal da comissão está cronometrando este tempo. Professor Geraldo, sua apresentação. Bom, infelizmente, 3 minutos é muito pouco. Muitos de vocês me conhecem e, na nossa proposta, está meu currículo, tempo de serviço e tudo mais. Não vou perder tempo com isso, porque eu vim com um propósito de mudança. Eu não vim fazer maquiagem. Novamente, os 2 grupos que se degladiaram da vez passada vão propor, novamente, maquiagem à escola. Vão retornar daqui a 2 meses os mesmos procedimentos que tem até então. Não vai mudar nada.
Mudança é isso aí, por favor. A razão da candidatura está aqui contida. Uma instituição de ensino que não tem projeto pedagógico é brincadeira. O currículo, tempo de luta, tentando botar a escola no eixo. Conselho superior, conselho diretor e nada. Aqui estão as principais metas. Dentre elas, o projeto político-pedagógico e o estatuto. Certo? Eleições em 2 turnos. Que vergonha o que a Federal fez conosco. Deu um banho de democracia. E nosso instituto faz em 1 mês, só com um turno, o que uma instituição federal, co-irmã, fez em 3 anos. Eu me envergonho do que está acontecendo em termos políticos aqui. Lá estão as nossas propostas básicas. Isto é mudança. O método GT, que desatrela o tempo pedagógico do tempo civil, segunda, terça e quarta. Isso é extremamente longo. Quem quiser pode me chamar para eu explicar tudo isso. E, finalmente, ali no centro, nós temos a gestão, com mudança radical das pró-reitorias. Vai ter a reitoria, pela primeira vez, funcionando a institucional, cujo secretário, o pró-reitor institucional hoje é o secretário da reitora, não procede como pró-reitor institucional. Do lado esquerdo, da pessoa, que é a parte principal do processo. Se for falho a pessoa dentro do instituto, o resto pode jogar fora. De lado, nós temos departamento de marketing. Não pensem que é setor de compras, não. Por favor, leiam sobre marketing. Olhem no currículo de quem começou marketing quando não se falava em marketing aqui. Leiam, então, para quem não tem ideia, marketing para empresas que não visam lucro. Leiam Kotler, por favor. Planejamento. A escola está no que está porque não tem planejamento. Nem no Campo Recife, nem na reitoria. Eu estou esquecido quando houve um encontro pedagógico, uma crítica, uma análise. Pessoal, eu vou citar vários exemplos, principalmente um que um colega nosso, pai de um aluno, nos falou ontem. E, finalmente, a fusão. Dalvaiu, não dá tempo de nada. Dando continuidade à apresentação dos nossos candidatos, chamo agora o professor Valbérico para fazer sua apresentação. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento os meus amigos, professores, candidatos aqui, assim como eu. Cumprimento a mediadora Solange, cumprimento também a essa honrosa comissão central que vem trabalhando muito. E cumprimento todos os alunos aqui presentes, tanto do campus Ipujuca, não sei se tem, por causa da questão do recesso, quanto do Cabo, os nossos servidores administrativos e nossos professores aqui presentes. Por favor, próximo. Aqui embaixo está dizendo, por gentileza, volte. Capacidade para unir e fazer para valer. Esse é o nosso slogan. Aqui tem a minha formação, um breve relato, onde eu sou biólogo, tenho um curso de mestrado em agronomia e fitossanidade, estou na casa desde 1996, comecei na UNED Pesqueira, portanto, ainda na Escola Técnica Federal de Pernambuco, conheci a escola técnica, a forma de trabalhar, a forma de atuar, o Cefet, e agora todos nós estamos no Instituto Federal de Pernambuco. Sou o atual diretor do Campus Recife e estive em algumas diretorias anteriormente. Nossos eixos, por favor, próximo. Nossos eixos: democracia e transparência, pesquisa, pós-graduação, inovação e extensão, foco no ensino, eficiência administrativa e infraestrutura e programa de atenção ao servidor. Nesse íntere, claro, como todos já disseram, e vocês sabem, não dá para discorrer tudo,
mas, durante o processo que nós vamos estar debatendo aqui, é possível a gente esclarecer alguns pontos. Então, as perguntas foram bem-vindas. Temos 2 perguntas daqui do campus Ipojuca, é importante que seja, e já foi definido pela comissão que assim vai ser feito, e nós estamos aqui representando uma possibilidade de mudança efetivamente. Eu já estou acompanhando a gestão que está posta, e porque tenho mais tempo de casa do que vocês, já são 12 anos, onde mudam as pessoas das cadeiras e a gente vê os problemas sendo recorrentes. Então, a gente quer trazer democracia e transparência. Autonomia para os campos. Não pode um diretor não ter autonomia, não conhecer o orçamento do campus. Não pode isso. Ele tem que gerir, ele tem que pagar as contas. O CPF dele está em jogo. Ele tem responsabilidade a cumprir. Então, tem que a gestão maior estar com a certeza e deixando claro que ele é o responsável pelo campus. E a comunidade dele sabendo o quanto vai receber. Até agora, são 3 anos seguidos, eu não sei o orçamento do campus Recife. Então, eu não posso concordar com isso. Transparência, não tenha dúvida, qualquer um de nós queremos sempre uma gestão transparente. Pós-graduação, pesquisa, inovação e extensão. Foco no ensino. Então, vamos falar depois das outras. Não esqueçam, dia 2/12, vote 30, pelas 30 horas dos administrativos. Dando continuidade, vamos chamar a candidata Anália. Muito obrigada, muito boa tarde a todos e a todas aqui presentes, a toda a comunidade do campus Ipojuca e do campus Cabo. Nós temos uma boa turma de alunos ali também do Cabo, queremos agradecer a presença de vocês. Quero expressar minha enorme gratidão pelas pessoas que nos acompanham, que estão com a gente. Tem gente do campus Recife aqui com a gente, então quero agradecer a todos vocês. Uma gratidão enorme pelo trabalho também muito cuidadoso das equipes eleitorais, das comissões eleitorais local e central. Quero agradecer a Solange e quero agradecer principalmente ao meu bom Deus por essa oportunidade de participar dessa festa da democracia, desse processo de escolha consciente e livre dos nossos gestores locais e sistêmico também. Quero agradecer ao professor Enio, né? Professor Enio, obrigada pela acolhida. Nós estamos juntos como parceiros para construir um IFPE bom e também um campus Ipojuca bom. Quero ressaltar também ali a figura do professor Daniel, que é diretor do campus Cabo, né? Um exímio também gestor daquele campus, que vem tratando aquele campus com muito carinho e cuidado. Meu nome é Anália, eu sou mulher, mãe, nordestina, brasileira e professora do IFPE, tendo ingressado no serviço público em 1994, na Escola Técnica Federal de Pernambuco, na UNED Pesqueira. Lá, eu trabalhei com o ensino de línguas e também com a coordenação de formação geral. Vindo para Recife, atuei em várias coordenações, como a coordenação de projetos educacionais, como a coordenação de pós-graduação, assumi a pró-reitoria de ensino. No tempo da pró-reitoria de ensino, a gente conduziu os fóruns do projeto político-pedagógico que o Instituto Federal tem. Depois a gente foi para Afogados da Engazeira ajudar a implantar aquele campus como diretora de ensino do campus Afogados da Engazeira. Voltando para Recife, fomos desafiados a assumir a diretoria de assistência estudantil. Na época da implantação da política institucional de assistência estudantil e também da transição do orçamento para o orçamento maravilhoso que a gente tem hoje, que não houve corte no orçamento da assistência estudantil, apesar dos cortes orçamentários que aconteceram, e o nosso orçamento
enquanto hoje, para assistência estudantil, é 16 milhões de reais. Depois, outro desafio é assumir a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, com uma missão muito específica entre as outras, mas com o foco na inovação. E, tendo esse foco na inovação, nós tratamos de constituir a equipe de inovação, nós tratamos de oferecer oficinas de prospecção de patentes, de oficinas de submissão de patentes, em todos os campos de UFPE, assim como de proteção da propriedade intelectual em geral e licenciamento de produtos e serviços. Muito obrigado. Meu número é 10 e minha cor é laranja e meu nome é Anália. Bem, quero registrar aqui a ausência do candidato Marcos Maciel e convido todos os candidatos a comporem a mesa para que possamos começar o ciclo de perguntas. Neste momento, eu selecionarei perguntas aqui no sorteio e também sortearei, aliás, o sorteio já está feito por ordem dos candidatos que responderão. Então, a primeira pergunta será respondida pelo professor Geraldo, a segunda pela professora Anália, a terceira pelo professor José Mário e a quarta pelo professor Valbérico. Lembro que este sorteio foi feito conjuntamente à frente dos candidatos. Gostaria que desligassem aqui. Bem, professor Geraldo. Vamos à pergunta. Segmento discente, campus e Pojuca. Quais as ideias para ampliação de estágio? É o que eu falei. A instituição não tem pró-reitor institucional, cujo papel é estar dialogando diretamente com os empresários, com os políticos. Não existe. O André é extremamente eficiente como secretário da reitora, como secretário nota 10. Como pró-reitor, não existe. Talvez não venha a ser culpa dele, porque ele não foi colocado ali para isso. Foi para figurar como um simples secretário, um excelente secretário, mas zero em termos de função institucional. Eu crio num departamento de marketing. Por favor, leiam sobre marketing. Aí você vai saber o que é uma padronização, o que é uma inovação, o que é um diálogo com o mercado. Então, se você sabe da demanda de um curso, você fatalmente saberá instituir um número X de turmas daquele curso. Simplesmente não existe. A escola não sabe quantos alunos formados em determinado curso está hoje empregado. Não sabe. Eu desafio o campus e a reitoria. É tudo fantasia, pessoal. Nós vivemos em ciência, números, e não os tem. É só figuração. Isso que está vendo aqui é uma pura maquiagem, porque quando você maquia uma pessoa, no outro dia, se ela for feia, ela vai voltar a ser feia. Eu estou propondo uma mudança radical. O Departamento de Planejamento, a Pró-Reitoria de Planejamento e a Pró-Reitoria de Marketing vão modificar estruturalmente o Instituto Federal de Pernambuco, em todos os campos. Infelizmente, o tempo é muito curto, mas me deem tempo para uma palestra com vocês, que vocês vão mudar completamente a opinião de vocês a meu respeito. Gostaria de registrar que o tempo da resposta é de 2 minutos. Bem, professora Anália é a segunda candidata a responder.
O segmento é discente e o campus Ipojuca. Quais as propostas para a melhoria do aprendizado do aluno? Pois existe aluno que tem mais dificuldade de assimilar informações do que outros, apesar que depende muito do professor. 2 minutos, professora. É uma belíssima pergunta e são várias as questões que a gente pode levantar nesse sentido. A primeira questão é estabelecer e fortalecer as equipes multidisciplinares, a assistente social, a pedagogia, a psicologia, para dar uma atenção total ao estudante. Outra proposta muito interessante nesse sentido é o fortalecimento do PROIFPE. O PROIFPE está lá na minha proposta, o PROIFPE será fortalecido e ampliado. Ele tem 3 vertentes, ele tem acesso, permanência e êxito. E nessas 3 vertentes, ele trata de um cuidado pedagógico com o aluno, porque a vulnerabilidade não é apenas socioeconômica, nós temos também a vulnerabilidade psicológica, nós temos a vulnerabilidade social, e todas essas vulnerabilidades devem ser tratadas em sua integralidade. Sabe por quê, meu querido estudante e minha querida estudante? Porque a escola, a educação, o Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia é também um lugar de cuidado. Outra proposta que nós temos é que já nos projetos pedagógicos do seu curso tenham bem integrado ensino, pesquisa, extensão e inovação. Ou seja, nós agora ampliaremos as conquistas já feitas, nós consolidaremos e ampliaremos essas conquistas na direção de currículos que contemplem inovação tecnológica e o pensamento criativo. Além disso, estudantes que participam de projetos de pesquisa, de projetos de extensão, tendem a não evadirem, a não serem reprovados. Além disso, projetos têm todo um item de cultura e lazer, porque quem é feliz, tocando, cantando, é um aluno que estuda e aprende. Muito obrigada. O terceiro candidato a responder à pergunta que eu sortearei agora é o professor José Mário. O segmento não está identificado, nem o campus. A pergunta, professor, é bem extensa. Pesquisa, extensão e inovação são temas de grande relevância e são indissociáveis do ensino. Apesar do crescimento do número de pesquisa em nosso instituto, mesmo que isso não seja unicamente em decorrência do incentivo da gestão, os números ainda são insatisfatórios. Qual a política de pós-graduação que está sendo desenvolvida? Quais as linhas de atenção? Quais as metas a serem atingidas para o IFPE em relação à pós-graduação? Me permitam passar a pergunta para o professor, para que ele possa se nortear, gente. Perfeitamente. Bem, do ponto de vista de uma instituição federal de ensino técnico, tecnológico e de ciências, essa pergunta realmente tem uma procedência adequada. Mas nós estamos ainda na fase de atender às demandas desse imenso país, carente de desenvolvimento, de formar mão de obra qualificada, na área, basicamente, de tecnologia. É importante dar à instituição a ênfase à formação de quadros tecnológicos, não é? Preparar técnicos, tecnólogos e também na linha de terceiro grau. É claro que a própria sociedade buscará, através de suas demandas, a linha de pesquisa e extensão para o aperfeiçoamento do profissional. E, certamente, nesta fase, entra toda a gama de cursos de pós-graduação, inclusive até o doutorado. Nós não temos, mas é possível chegar lá. É claro, o foco principal do sistema IF, Instituições Federais de Ensino de Ciência e Tecnologia,
é muito mais na formação tecnológica para atender a grande demanda, a grande carência de mão de obra qualificada. Números que o Brasil se encontra muito, muito atrás, se compara-se com o Japão, com a Alemanha e com os demais países ditos desenvolvidos do primeiro mundo. Portanto, não é uma questão apenas de uma prioridade, a pós-graduação. É uma prioridade, sim, mas há prioridades ainda maiores para garantir ao nosso Estado brasileiro a sua soberania via o conhecimento, via o desenvolvimento tecnológico e via a sua participação no mundo desenvolvido, oferecendo cérebros formados para atender, de qualquer forma, a toda uma carência global que é necessário. Portanto, essa é a minha resposta. Muito obrigado. Obrigada, professor. Vamos ao sorteio de mais uma pergunta do candidato professor Valbério. Segmento docente, campus Recife. Qual a sua proposta para os processos de remoção interna entre os campi do IFPE? Professor Valbérico. Muito inteligente essa pergunta e vou colocar aqui o que eu penso. Remoção, nós tivemos 2 editais. A questão de gestão de pessoas nesse instituto tem sido um balcão de negócio, onde as pessoas que se submetem conseguem ir para o destino que querem. E no primeiro edital, não sei se vocês lembram, não havia número de vagas para os campos definidos. No segundo momento, teve um edital e esse edital teve um prazo e algumas pessoas não foram removidas naquele. Experiência de outros institutos, vou citar o IFPB, ao invés de ele colocar que você tenha uma opção de campus, você pode estar 2, 3. E faz com que uma pessoa que está pedindo uma remoção, por exemplo, do campus Afogado da Engazeira, para Ipojuca, por exemplo, e ele ranqueia, o ponto dele vai lá para cima, ele ganha de outros. Se ele tem só uma opção, ele só vem para cá. Um outro que ficou sabendo mais, é de Pesqueira, por exemplo, ou de Caruaru, e sabendo do que tinha aqui vaga, e fez só a opção para cá, ou para um outro, para Vitória, por exemplo. Alguém de Caruaru faz, por exemplo, para Vitória a solicitação, e é só uma opção, e abre para Vitória, ele vai. Então, em outros institutos, o que é que acontece? Tem uma opção, 2, 3. Porque, às vezes, o cara não é atendido. O servidor administrativo ou docente não é atendido. Mas, se ele tivesse uma segunda opção, ele seria. Então, a gente precisa aprimorar muito e ter transparência para deixarmos de ser balcão de negócio. Damos por encerrado esse primeiro bloco e faremos um intervalo de 5 minutos. Nós gostaríamos de pedir para que as pessoas não dispersem, porque 5 minutos se passa rápido. Se quem estiver lá fora que possa chamar para nós reiniciarmos o debate. Esse segundo bloco, candidato pergunta a candidato. Há um tema a ser sorteado. Bem, eu sortearei o candidato que irá fazer a primeira pergunta e os temas das perguntas que versarão sobre pesquisa, inovação, extensão, ensino, infraestrutura e finanças, assuntos estudantis, gestão de pessoas. Será dado ao candidato 1 minuto para que ele formule a pergunta a um candidato que responderá, sendo escolhido por ele. Então, eu vou sortear agora o candidato.
Professor Geraldo. Agora, vou sortear o tema que o professor Geraldo fará a primeira pergunta. Pergunta esta elaborada em 1 minuto. Ele escolherá um candidato para responder e este candidato terá 2 minutos para responder. Depois, o professor Geraldo terá uma réplica de 1 minuto e o que vai responder uma tréplica de 1 minuto. Assuntos estudantis. É o tema, o senhor formula em 1 minuto sua pergunta e escolhe quem vai responder. Professora Anália, no pouco tempo que eu tive contato com a senhora nesse debate de Barreiros, eu pressenti que a senhora tem um potencial muito grande para ser professora de primário. Não professora de aluno que vai enfrentar o mercado de trabalho. Professora, não pode ser tão suave como... Professor Geraldo, nós gostaríamos de pedir que as formas de se expressar sejam as mais adequadas para o momento como esse. Eu posicionei, está fora, olha, eu posicionei... Nós acreditamos que os candidatos eu presentes, posicionei são formados, o comportamento, né, para o meu ver, da candidata. Tá. É opinião minha, mas é um juízo de valor minha. Vamos, não estou menosprezando, não. Eu vou explicar por quê. Eu vou explicar por quê. O problema é assim. O senhor irá formular uma pergunta com o tema assuntos estudantis. Exatamente. Professora, a base do conhecimento moderno hoje em dia, para o que a senhora coloca pouco, por isso eu fiz essa opinião, está ligada à neurociência e psicologia do aprendizado, principalmente neurociência, que eu não vi ninguém falar nessa instituição nos últimos 5 anos. Neurociência, pessoal. Professora, qual o conhecimento que a senhora tem de neurociência que dá a mola mestra do processo? Da pergunta que está sendo feita. Eu quero esclarecer primeiro que eu não estou me candidatando a um cargo envolvido com neurociência. Eu estou me candidatando à reitora do Instituto Federal de Pernambuco. Mas, assim, discorrendo um pouco sobre o tema, né? Eu apresentei para vocês que o meu doutorado é em psicologia cognitiva, no qual a gente vê um pouquinho de neurociência. Entretanto, eu não acredito que a neurociência seja a base do processo de ensino-aprendizagem. O processo do ensino-aprendizagem tem suas raízes sociais e a base dela é a interação entre as pessoas. A base do processo ensino-aprendizagem é a interação professor-aluno, é a interação do aluno com a escola, é a interação do aluno com a sociedade. Sim, nós temos uma responsabilidade extrema, nós temos uma responsabilidade com esta cidade, nós temos uma responsabilidade com esse estado e com esse país. E nós temos responsabilidades com a integralidade do aluno. Por isso que as relações de ensino-aprendizagem, ela deve considerar, sim, vários outros aspectos, como a afetividade, como o uso de novas tecnologias, como o bem-estar do aluno e vários outros aspectos. É por isso que este cuidado com a aprendizagem, ela deve permear a formação do professor. O nosso professor tem que passar por processos de formação continuados, não apenas em nível de mestrado e doutorado, mas aquele professor que tem a parte mais técnica, ele deve ter formação na parte da educação e vice-versa. Nós que viemos da licenciatura temos que passar por formações na parte mais da educação profissional. Esse cuidado passa pela assistência estudantil, porque se você está vulnerável em algum problema, você realmente tem dificuldade de aprender. Enfim, a aprendizagem não é um fator apenas da neurociência, é um fator da interação do ambiente da sociedade e do bom ambiente da escola para a aprendizagem. Professor, só um instante. Eu gostaria de solicitar aos candidatos que eles se detenham ao assunto. E, só para esclarecer, a minha condição de mediadora,
ela me dá essa condição de fazer essa observação, porque, na verdade, professor, a sua opinião, claro, é importante, mas aqui a gente está para informar o público a plataforma, né, política, educacional de cada candidato. Então, por isso que eu fiz aquela ressalva de não fazer referência pessoal à professora. Anália, eu acho que você não respondeu a pergunta. Mesmo assim, eu vou fazer a réplica em cima do que você respondeu. Quando houve esse curso de reciclagem, coisa do gênero, na instituição, puxado pela reitoria ou pelo Departamento de Ensino do Campo Recife? Onde é que houve isso? Há quanto tempo? Me cite um curso que eu votarei na senhora. A senhora diz que os professores vão ser reciclados e tudo mais, elencou uma série de fatores. Eu estou perguntando, vou repetir a pergunta. Por favor, me cite, nos últimos 5 anos, quando houve um curso deste que a senhora citou aqui, puxado pela reitoria ou pelo Campo Recife, porque, para mim, é fantasia. Obrigada. É porque, como eu uso a palavra reciclagem realmente para materiais e não para pessoas, eu me confundi um pouco. Mas eu vou responder à pergunta do candidato. Veja, eu vou citar um, e o senhor pediu apenas um. Quando eu era coordenadora de pós-graduação, trabalhando na Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, nós conveniamos com a UFAL e submetemos a CAPES, e fomos aprovado um MINTER em educação. E nós formamos, então, uma boa turma. Nós temos hoje vários profissionais que são oriundos daquele curso e que têm contribuído com a instituição a partir dos conhecimentos ali construídos. Além disso, nós oferecemos vários cursos de profissionalização, de especialização, como a especialização ProEja em AD. Está agora em fase de terminar o projeto pedagógico do curso de especialização em educação profissional, que vai beneficiar mais de 400 professores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco. Muito obrigada. Dando sequência, sortearei mais um tema e a professora Anália escolhe quem responde. Eu vou escolher. Infraestrutura e finanças. A professora Anália formula a pergunta em 1 minuto, escolhe quem responde 2 minutos. Ok. Professor Valbérico, infraestrutura e finanças, como é que o senhor vê na sua proposta de gestão a questão das compras compartilhadas? Compras compartilhadas no IFPE, ela tem feito com que todos os campos que se integram possam fazer uma compra só. Do ponto de vista de aproveitamento, de custo, de baratear alguns custos, isso é muito interessante. Às vezes, do ponto de vista logístico, isso atrasa em alguns pontos. A reitoria implantou isso há uns 3 anos atrás. No primeiro ano foi um entrave danado, foi um problema muito sério, até que os campos começaram a entender a logística, o pensamento. Então, depois que a gente entende e engrena, do ponto de vista de comprar mais, com mais parceiros, mais gente participando daquilo, isso é muito interessante. Agora, tem umas especificidades, que é particularidade de cada campus, e cada um fica esperando pelo outro na prática, e dificulta, às vezes, o andamento de alguns campos. Então, tem essas duas coisas. Tem o lado bom, as vantagens, e tem as desvantagens. Mas não adianta querer fazer compra se o orçamento não é dito. Como hoje, há 3 anos, eu não sei o orçamento do Campus Recife. Então, não adianta a gente falar em compras, projetar, botar equipes trabalhando de compras, fazer processo e depois dizer não tem dinheiro. Então, esses profissionais envolvidos nisso ficam desestimulados, porque você sabe,
uma licitação, dependendo do tempo dela, 60 a 90 dias. É um desgaste muito grande, a especificação do material, tudo isso. E aí nós temos visto isso recorrente. Pelo menos no campus Recife, tem acontecido de ser feito todo o processo e a gente não conseguir comprar porque o recurso não foi passado. Professora Anália, sua réplica. Na nossa proposta, nós acreditamos que nós avançamos com o sistema de compras compartilhadas, nós consolidaremos os avanços, entretanto, nós ampliaremos o horizonte a partir de comissões integradas de compras, nas quais as pessoas da atividade fim estarão em contato com as pessoas da atividade de apoio, que é a compra, para comprar exatamente o que precisa e o que quer. Além disso, né, será estabelecida a central de compras, vocês podem saber mais detalhes sobre isso no nosso meio de comunicação, no nosso Face, certo? Em que a central de compras vai contornar, vai ampliar este problema quando um campus fica responsável por uma compra e ele não dá conta de tudo. Entretanto, eu quero dizer que orçamento não é dinheiro. Às vezes nós temos orçamento, mas não temos teto orçamentário. Eu explico melhor isso depois, mas isso faz uma grande diferença. Professor, a sua tréplica, em 1 minuto. Nós temos feito cada parte que foi designada para o campus Recife com a equipe que nós temos. Nós não podemos fazer mais se servidores não são colocados lá. Então, o mais importante de tudo é a transparência, sem a qual a gente não consegue dar andamento às coisas, sem a qual os nossos gestores não podem planejar. Não adianta querer falar em compras compartilhadas sem a gente efetivamente poder cumprir, fazer primeiro e depois cumprir o planejamento. Então, essa é a minha opinião. Professor Valbérico, agora você escolherá, e, no caso, professor José Mário, eu sortearei o tema. O tema, ensino. Professor Zé Mário, gostaria de saber a sua opinião sobre a formação acadêmica e mercado de trabalho com relação ao nosso ensino técnico e tecnológico. Acredito que está muito aquém da realidade, né? A escola, o sistema IFPE, não tem sequer pesquisa sobre as demandas do mundo produtivo lá fora, do mundo do trabalho. Nós temos lá alguns órgãos que dizem fazer a interação com o mundo do trabalho, mas isso fica só no papel, como de resto tudo que existe do ponto de vista de planejamento ou até mesmo de ação. Então, não se pode fazer uma instituição de ensino sem fazer a interação com o mundo do trabalho lá fora, para se ter, na realidade, as carências desse mundo e, assim, se promover a formação adequada. Então, nesse aspecto, a vinculação entre a carência de mercado de trabalho com a oferta de profissional devidamente qualificado para tal é extremamente necessário. E isso parte exatamente de toda a infraestrutura que vai buscar exatamente nessa identificação e comunicação com o mundo lá fora essas necessidades. Nós estamos muito aquém da realidade e digo de passagem, né? Isso é antigo, vem desde a Escola Técnica Federal de Pernambuco. Lá tem um chamado antigo CIE, não sei que nome tem hoje, que é só uma caixinha dentro da instituição lá. Eu não vejo sequer alguém estar à procura. E a forma como se oferece estágios é a mais doméstica possível, fruto de uma escolinha que não perdeu a sua cultura escolar. Permanece ainda. É realmente um problema sério esse problema cultural nosso, de nos desvincularmos de um fato de ter sido escola e agora ser um centro federal, ser um Instituto Federal de Formação Tecnológica.
Portanto, acredito que haverá muito esforço para que venhamos a mudar a nossa cultura. Sua réplica, professor Valbérico. Formação acadêmica e mercado de trabalho, essa foi a minha pergunta. Então, no meu ponto de vista, desde a época de escola técnica, como você falou, o aluno tem que aprender fazendo. As instituições, sejam elas públicas ou privadas, devem estar aqui dentro. Devem estar dentro dos campi. As empresas têm que estar aqui, tem que ter parcerias. O Campus Recife tem várias parcerias onde os laboratórios, junto com a empresa, funcionam. Então, o nosso aluno, o nosso foco, o estudante, tem que saber como é o real mundo do trabalho. E a empresa tem que estar lá. Então, eu acho que é fundamental que as parcerias sejam cada vez mais ampliadas e esse aluno sinta logo o que é o mercado de trabalho, para que ele possa, na sua formação, não abrir mão da parte prática. Então, essa é a minha contribuição para a sua discussão. Professor José Mário, sua tréplica. Eu não tenho dúvida que foi uma contribuição, na verdade, né? O que nós temos como exemplo é que esta inserção do IFPE com o mundo empresarial, com o mundo demandante de emprego, ou seja, de profissional qualificado, é que não existe. Primeiro, eu vou logo dizendo, a direção tem que ser, e tem que ter a alma tecnológica. E nós não temos, há muito tempo, direções com alma tecnológica. Direções que passam longe do sistema tecnológico, do mundo tecnológico. A própria formação. Então, eu acredito que para as pessoas dirigirem uma instituição que tem um objetivo muito focado, eles têm que ter o espírito e a formação no mundo da tecnologia. Se não for assim, nós vamos ficar sempre na periferia. De acordo com a regra do debate, professor José Mário fará uma pergunta que eu sortearei o tema para a professora Anália, que iniciou. Professor Geraldo, desculpe. Professor José Mário, o tema é pesquisa e inovação. Então, a pergunta muito curta e rápida. Eu pergunto ao professor Geraldo o que é que ele acha da questão de pesquisa e formação no Instituto Federal na atualidade. Pesquisa e inovação, perdão, pesquisa e inovação na atualidade no IFPE. Eu vou centralizar a pergunta na minha proposta. Quando eu faço a fusão do ensino, da pesquisa e da extensão. Nós não podemos separar esses três setores. A característica agora do que nós chamamos professor não vai ficar preso a essa pessoa que é o dador de aula. Aquele famoso sujeito que tem 60 e 70 aulas por semana. Pessoal, a inovação, ela é fruto, entre outras coisas, da mente nova que eu proponho com neurociência. A professora Anália, infelizmente, não respondeu. A neurociência leva, entre outras coisas, à modificação da forma de pensar. Então, quando eu coloco lá a pró-reitoria de pessoa, não é só para ver quanto está recebendo, quanto está devendo e coisas do gênero. Não, é para mudar a forma do pensar das pessoas. Se você não mudar esta condição, não muda nada na instituição. Por isso que daqui a 2 meses, se forem ganho, 2 dos candidatos que estão presentes aqui, vai retornar ao mesmo movimento que está aí. A pesquisa, eu pergunto, com que objetivo? Não se sabe na instituição qual a diferença entre a pesquisa científica e a pesquisa tecnológica. Não há. Eu peguei um formulário de grupos de pesquisa lá e faz a pesquisa para que objetivo? Essa é a diferença da pesquisa tecnológica. Ela é conveniada, ela é determinada, ela é presa pelo tempo e pelo dinheiro, enquanto que a pesquisa científica não. Então não existe isso.
Infelizmente, a escola está em voo cego quanto a isso. Professor José Mário, sua réplica em 1 minuto. Bom, eu quero só corroborar com as palavras de Geraldo, porque não é cultura da casa a questão da pesquisa e a inovação. Não é cultura, nunca foi. É preciso que haja uma mudança de fato. É preciso que haja alguém dirigindo que foque de fato a necessidade de se fazer pesquisa e inovação. Eu venho dos tempos da antiga escola técnica. Eu digo que eu tenho 30 anos de ensino ininterrupto na instituição e mais 3 na formação de técnico. Portanto, eu conheço muito bem, durante todo esse tempo, a nossa cultura. É preciso que haja alguém que rompa esse círculo pesado de aço e abra a escola para a sociedade. Abra a instituição, o IFPE, e deixe de ser a antiga escola técnica, que já, apesar de ter feito um imenso trabalho na formação, inclusive minha, eu quero dizer que eu fui formado lá e dou graças a isso, mas ela já perdeu a função de escola. Hoje é o Instituto Federal de Ensino Tecnológico, que é muito amplo para isso. Muito obrigado. Professor Geraldo, sua tréplica em 1 minuto. Se vocês pegarem os programas de Valbérico, da vez passada, que foi candidata a diretor, e da Cláudia, candidata a reitora, vocês veem que tem lá Minter e Dinter. Vou dar só esse exemplo. Se em edificações houver um planejamento de Minter e Dinter, vão ter professores que vão entrar na área de piso, coluna, telhado. Mas lá é aleatório. O cara faz o curso simplesmente para receber algo mais, porque não tem diretriz da instituição. Então, ninguém vai pesquisar objetivamente o telhado, a coluna e o piso. É um voo cego, a escola está em voo cego, não tem números. Ciência, pessoal, é números, não tem números. Nós estamos em voo cego. E se for eleito um desses dois aqui, continua a mesma coisa. Tenho certeza disso. Damos encerrado este segundo bloco e teremos 5 minutos para um intervalo, onde os candidatos voltarão com temas livres. Solicito que sentem-se para que nós reiniciemos o nosso debate. O terceiro bloco, candidato pergunta a candidato. O tema é livre. Eu farei o sorteio do primeiro candidato, que formulará uma pergunta. Claro que o tema é pertinente ao que aqui está posto, e ele escolherá quem responderá à primeira pergunta. Professor José Mário, o tema é livre. O senhor tem 1 minuto para fazer a pergunta, escolherá um candidato para responder, que responderá em 2 minutos. Nós teremos 1 minuto de réplica e 1 minuto de tréplica. Pois não. Bom, todos nós sabemos que uma gestão, ela não é de uma pessoa única. A pessoa lidera uma equipe para que a gestão funcione de forma integrada e dê resultados. Aí eu pergunto à professora Nália como é que ela poderá fazer a montagem de sua equipe diante de tantos compromissos que tem com a gestão atual, por sinal uma candidatura bancada pela gestão atual da reitoria, e como é então que ela vai promover as mudanças que constam do seu programa, se está extremamente comprometida com a equipe atual que está presente na gestão do IFPE, com resultados que todos nós conhecemos. Essa é a pergunta. Obrigada pela pergunta, professor Mário, me dá a oportunidade de tecer algumas considerações. A primeira consideração é que, no que pese a caminhada que eu tenho junta com as pessoas da gestão sistêmica, eu tenho total liberdade desse mesmo grupo para formar a minha equipe. Este já é um acordo selado entre nós e eu sou muito grata a essas pessoas por isso. Mas
eu quero esclarecer também outra coisa. É que a gente fala muito de mudança, mas a vida não é só mudança, ela é também permanência. Aquilo que é bom, aquilo que já foi conquistado deve ser consolidado. E conquistas não faltam, conquistas foram muitas. Eu estava olhando ali aquele galpão da construção naval, que conquista maravilhosa. Eu estava olhando o grupo de música, que conquista maravilhosa na área de cultura. Eu estava olhando estava revendo os cursos Proeja em concomitância, Proeja integrado, que conquista maravilhosa. Se a gente olhar para os nossos laboratórios, eu trabalhei em Afogados da Engazeira, tive a oportunidade de construir, junto com os docentes e técnicos administrativos, a compra de laboratórios muito atualizados, de primeira linha, e que eles correspondem exatamente às nossas necessidades de ensino, pesquisa e de extensão. Que conquista maravilhosa. O Fórum de Sustentabilidade, que conquista maravilhosa. Todas essas conquistas devem ser consolidadas, mas o horizonte deve ser ampliado, porque muitas coisas permanecem e outras mudam na vida. A gente consolidará as conquistas, mas a gente ampliará os nossos horizontes na direção das mudanças. O que precisa ser mudado será mudado. Professor José Mário, sua réplica. Professora Anália, a senhora falou de muitas conquistas, mas os números não demonstram isso. Nós estamos vivendo uma gestão basicamente parada, onde a direção se enclausura no seu gabinete, sem nenhum diálogo com os professores, com o corpo docente, nem menos com o aluno, e o resultado, me parece, fica só nas estatísticas da reitoria. É muito complicado comprovar na prática as conquistas das quais a senhora citou. Por favor, a senhora poderia citar mais alguma coisa nessa linha, porque eu ainda não estou devidamente satisfeito com a sua pergunta. 1 minuto para a sua réplica, professora. Este momento tem uma peculiaridade impressionante, é que, ao mesmo tempo que nós estamos escolhendo o nosso gestor máximo, nós também estamos escolhendo 9 gestores de 9 campos. E eu peço a vocês que prestem muito atenção, que esta equipe ela tem que ser azeitada, ela tem que ser integrada, articulada. Bem, sobre falta de diálogo, eu quero dizer que eu passei 8 meses da minha vida, o ano passado, fazendo um diálogo amplo com os professores do Instituto Federal para construirmos coletivamente a normatização do trabalho docente. O que é a normatização do trabalho docente? É organizar a vida do professor na escola, organizar o ensino, a pesquisa, a extensão e a administração. Então, diálogo é a proposta da minha candidatura. Quanto aos números, eu só quero lembrar uma coisa: 340 bolsas de iniciação científica, tecnológica e acadêmica, quando a gente partia de 60, 70, 80, porque o tempo acabou. Muito obrigada. Professora Anália, o tema é livre e você escolhe um candidato para responder, tendo 1 minuto para formular sua pergunta. O tema é livre, né? Você escolhe o candidato e 1 minuto para sua pergunta. Tema livre. Professor Geraldo, como o senhor vê no seu programa a sua proposta de extensão tecnológica, principalmente no que se refere à transferência de tecnologia nas áreas agrícolas e agropecuárias? Eu tive o prazer de percorrer todo a Embrapa de Brasília. Eu fui de um canto ao outro. E você caminhando pelo campus Barreiro, você não vê nada de relação entre o que existe de laboratórios na Embrapa Brasília, com o campus Recife, o campus Barreiro, com o campus Vitória, e tem um outro campus, Belo Jardim. Não tem. A Embrapa, uma empresa pública, não é conveniada com o nosso instituto. Isso é um crime, professor. Isso é um crime. Como é que está de terra? Eu digo isso porque eu vivo dentro de uma mata.
Com 1 hectare de terra, dá para alimentar várias pessoas. Que eu saiba, o campus Barreiro tem 400 hectares, 200 disponíveis. Ali não tem um produzindo. Não tem nada. É piada. Você tem a Embrapa, professora, é fácil. Ali em Brasília, o eixo central, você pergunta lá, onde é a Embrapa? Vai lá, professora. Mande o pró-reitor institucional ir lá. Aí eu garanto a você que vai ter condições do aluno pesquisar, do aluno produzir tecnologicamente. Então, é que eu estou dizendo a você, a escola está num voo cego. Não tem nada numérico que coloque a escola, que a senhora fala aí, eu fico até impressionado, dentro de conceito de uma instituição de educação, ciência e tecnologia. Certo? Pessoal, mel de abelha numa área de 400 hectares, não existe isso. Impressionante. Faz pena. Professora Anália, sua réplica, 1 minuto. Gente, a extensão tecnológica é uma oportunidade imensa para os nossos queridos estudantes estarem em contato direto com as comunidades, levando e trazendo os conhecimentos produzidos. Nós somos uma instituição de educação, ciência e tecnologia. Nós temos aqui a presença de 2 campi, cada um com suas características, um mais voltado para a área industrial, dos processos industriais, outro mais voltado para a área de logística e hospedagem e afins. E nós temos muita contribuição para as nossas comunidades. A escola não pode isolar-se em si mesmo. Nós vamos fomentar práticas extensionistas que concebam a extensão na perspectiva do diálogo com a comunidade. Nós vamos levar tecnologia, mas nós vamos trazer saberes da comunidade para o Instituto Federal de Pernambuco para enriquecer o nosso ensino, a nossa pesquisa e a nossa extensão. Professor Geraldo, sua tréplica, Está 1 muito minuto. fantasia. O Paio, Paulista, Abreu, Igaraçu e Olinda é uma instituição atrapalhando a outra. Das 4, 2 deveriam ser agrícolas. Subi ali para Goiânia também. Simplesmente ficou uma atrapalhando a outra. Pessoal, é criminoso. Eu perguntei à reitora, professora, por que 4 campos um em cima do outro? Fico titubeando. É porque não teve coragem de enfrentar os políticos. Simplesmente, aquilo ali, dos 4, é para fazer um campus só. Os outros 3, um industrial em cima do polo que vai surgir agora, de automóveis, e 2 agrícolas puxando ali para a Mata Norte, mais para a esquerda. Simplesmente isso. É uma instituição atrapalhando a outra. Que pena. Por isso que eu digo a vocês, escolas têm voo cego. Professor Geraldo, o senhor tem 1 minuto para formular uma pergunta, tema livre, neste caso para o professor Valbérico, que responderá em 2 minutos. Valbérico, você começou aqui falando das questões das 30 horas. Eu vivi realmente, efetivamente, as 30 horas. Vou ser bem claro, existe uma questão chamada flexibilização, que dá direito a alguns departamentos, a depender do gestor, ter as 30 horas, e as 30 horas comum a todos os servidores, independente do cargo que é colocado em conversa com o governo. O senhor me convidou para fazer parte de uma comissão que gerou um relatório e naquela luta nossa, puxada pelo sindicato, para que alguns setores tivessem 30 horas, o senhor pega o relatório do Campus Recife, levanta e diz para a reitora, reitora, esse é o relatório. Quando a reitora passa o encargo de flexibilização, o senhor disse que aquele relatório era uma porcaria. Disse isso no auditório. Por isso que o pessoal do Campus Recife, os técnicos, não vão votar no senhor. Finalmente. A pergunta, professor. Exatamente. Finalmente. Qual foi o relatório válido? O primeiro ou o segundo e por quê? Para
esclarecer e falando sério, né? Porque eu acho que isso mexe na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas. 2 campos tinham 6 horas. Recife e Pesqueira. E o decreto 1590, ele não foi alterado, não foi modificado, não foi revogado. De repente veio uma auditoria, levantou questões e disse: está errado. Está errada a forma de controle, está errado isso e aquilo. Então vamos corrigir. Então, o papel da gestão superior foi suspender imediatamente. A federal não fez assim. Escutou as pessoas, montou uma equipe. Agora, diferentemente do que o senhor está dizendo, os 2 relatórios foram feitos e aprovados. O senhor estava à mesa, que não estava no outro debate, porque a reitoria tomou para si no primeiro relatório e tirou o senhor da mesa. E o senhor, como sindicalista, não deu um murro na mesa dizendo: eu vou parar, porque se o senhor tivesse parado, os servidores naquela época não tinham avançado e não tinham prejudicado os servidores. Então, a verdade dos fatos é o seguinte: quando a portaria foi colocada dando autonomia ao diretor do campus, fiz outra, inclusive está o procurador aqui, não sei se ele saiu, mas ele deu um despacho dizendo: a normativa que você fez pode ser usada para todos os outros campos. Então, estou baseado na lei, não generalizamos, como muita gente diz por aí, todos os setores, não. Aquele que pode ter 12 horas ininterruptas, cumprindo aquilo que está preconizado no 1590, nós estabelecemos sim e defendemos. Infelizmente, nós estamos atrasados com a CIS, que defende os servidores e que até agora, que já é da lei de 2005, não implantamos ainda. Fez uma eleição recentemente agora. Então, espero que isso volte à tona e vou ter a réplica e continuarei. Professor, o senhor não respondeu à pergunta. O relatório primeiro, do qual fiz parte, o senhor coloca para a reitora, lá no mini auditório, e eu estava presente: reitora, este é o relatório a ser seguido. Quando a reitora joga o encargo para os diretores, o senhor, no auditório, é indagado para implementar aquela flexibilização que o senhor tinha colocado como sendo a ideal, e o senhor forma uma nova comissão, da qual eu nem busquei fazer parte, e diz: este relatório anterior não presta. Jogada política, simplesmente. E na hora de decidir, na hora de implementar, teve medo. Simplesmente isso. Professor Valbérico, sua tréplica. O senhor, como líder sindicalista, fez igual à reitoria. Deu as costas aos servidores. Deu as costas aos servidores. Então, é isso que está posto. Eu fiz um relatório e agora a CGU está questionando. Nós respondemos à CGU. Fomos até lá, inclusive. Então, não tem nada que desabone o que eu fiz. Fiz com a comunidade, inclusive uma comissão proba, com toda a condição de fazer as coisas. E está lá para qualquer um que quiser ver como fizemos. É apenas isso que eu tenho a declarar. Professor Valbérico. Professor Valbérico, o senhor tem 1 minuto para formular uma pergunta em tema livre para o professor José Mário. Professor José Mário, já foi citado aqui, eu gostaria que o senhor tecesse alguns comentários. Qual a sua proposta, uma vez que nós já ouvimos aqui, até fala sua, ou do professor Geraldo também, com relação à expansão? O que o senhor agora está posta a expansão? Existem os campos, estão lá. O que o senhor, se for reitor, o que o senhor faz para minorar ou mitigar os problemas de canibalismo entre os campos, colocado aqui? Qual é a sua proposta? Você está me entregando de bandeja uma senhora pergunta, meu. 2 minutos, professor. Vejam bem, o problema, que eu agora vou pedir emprestado a frase do meu amigo Geraldo, do voo cego. Planejamento, eu acho que não está no dicionário do IFPE. Planejamento é algo que não existe lá no dicionário. Exatamente essa questão de gastar recursos públicos para fazer números e não dar resultados. Então, como disse o professor Geraldo a respeito daqueles campi feitos lá na Mata Norte, daqui da nossa Mata Norte,
um amontoado de campos, finda um atrapalhando o outro. E isso é feito porque não tem planejamento. Não existe um estudo que identifique as vocações locais produtivas de cada região do Estado, se faça ali, se instale um verdadeiro centro para desenvolver ainda mais essa região. Professor Valbérico, a sua pergunta muito pertinente. As coisas são feitas só para gerar números, inclusive funcionando inadequadamente em muitos, inadequadamente. Chega a ser até um absurdo, professores e alunos submetidos a salas de aulas altamente desconfortáveis, insalubres para o verdadeiro aprendizado. Portanto, eu aqui reprovo esta ação irresponsável de criação de campos sem haver o verdadeiro estudo para que ele seja implantado. Professor Valbérico, sua réplica. Procurarei ser bem claro, eu não sou contra a expansão. Não sou contra a expansão. Temos que expandir para proporcionar mais vagas para as pessoas se qualificarem. O problema é a forma como foi feita. O problema é que quando um gestor maior de uma instituição como essa, com 20 mil alunos, mais de 20 mil, 23 mil precisamente, em torno disso, precisamente é preciosismo, não pode deixar de articular com o governo do Estado. O governo do Estado, na época, 4 anos atrás, ainda o governador vivo, tinha 80% de aprovação, gente. Estava fazendo as ETs, expandindo. Tem campus que está de frente aqui, com a ET ali da frente. A ET é a escola estadual, escola técnica estadual. Aí a gente está sendo o pouco recurso que a gente tem para a educação, jogando para o mesmo fim. E aí a gente perde de atender mais pessoas. Sua tréplica. Eu quero reforçar exatamente isso, né? A perda de energia com algo que todo mundo sabe que sem um planejamento adequado não vai funcionar de modo correto. A velha história de se pregar números sem dar o verdadeiro resultado. É inadmissível até essa questão. E, na nossa gestão, certamente, isso será tudo revisto. Inclusive, muitos campi que funcionam, com certeza, com despesa maior do que um resultado, um custo-benefício extremamente elevado, porque não tem nem alunos, nem cursos adequados e está instalado. Agora, algo como esse aqui de Pujuca deveria ser o laboratório da nossa instituição, porque aqui está exatamente centrado no retroporto de um dos maiores do país e que há uma demanda sobre todas as áreas de produção e que exige muita tecnologia. Esse, na minha gestão, será talvez um dos mais bem aquinhoados e olhados para seu aperfeiçoamento. Muito obrigado. Bem, damos por encerrado este terceiro bloco e teremos 5 minutos de intervalo para o último bloco. Quero solicitar aos candidatos que tomem seus lugares. Bem, este bloco é o bloco das considerações finais. Os candidatos já foram sorteados, como eu falei anteriormente, pela Comissão Eleitoral Central. E eu estou aqui com a ordem, e, neste momento, a gente inicia dando a palavra ao professor Albérico, que terá... Desculpe, Valbérico, que terá 13 minutos para fazer suas considerações com relação à análise sobre o debate, despedir-se, reforçar suas propostas de campanha. Eu quero cumprimentar mais uma vez a Solange, né, que tratou aqui a todos nós com muito respeito. A gente deu um pouco de trabalho a você, mas você soube conduzir a gente. Quero cumprimentar todos os professores aqui envolvidos e estar agradecido, né, de poder contribuir com a minha instituição, com a nossa instituição. Não é minha, é nossa. Então, as nossas propostas estão todas presentes nas mídias, estão nos nossos panfletos. Nós temos feito uma programação não baseada no que eu penso, mas fruto de um trabalho junto aos outros campi, trazendo propostas, elencando-as, discutindo e trazendo para vocês. Tudo aqui que eu falei é o que eu acredito, de fato.
eu acredito que podemos fazer muito mais. Temos mostrado, durante os 4 anos que estamos à frente do campus, um campus que não é pequeno e não é fácil de lidar com ele, por causa de vários cursos que nós temos 7 cursos superiores, um mestrado profissional, 9 cursos técnicos nas suas diversas ou diferentes modalidades. É um campus com cerca de 386 professores e 262 técnicos administrativos e 5.045 hoje de alunos. Então, não é fácil, sobretudo, ainda com espaços reduzidos, devido ainda à presença da reitoria dentro daquele campus. Então, fica aqui a minha gratidão, de fato, para a comissão também central, e também o chamamento para vocês. No dia 2 de 12, não esqueça, queira a mudança. Vote no 30. Vote no 30 pela diferença que mostramos aqui. Porque, de fato, apresentamos um programa, se você deixar toda a sua animação, seu sentimento, você olhar o programa, você vai ver que tem programa aqui que foi rascunho, feito de última hora. Pode olhar. Pode olhar. O nosso não, nós trabalhamos. E não é porque temos dinheiro, não. Não é porque temos dinheiro, não, como foi falado aqui, não. Nós não somos campanha milionária, não. E nem colocamos caixinha dentro da nossa gestão. Tem gestão aqui que se perpetua, que bota caixinha. E aí, todos aqueles CDs ficam dando dinheiro para que, mais uma vez, possa se manter. Então, no dia 2 de 12, vote Valbérico, vote 30. Obrigado. Solicitamos agora ao candidato professor Geraldo para fazer suas considerações finais em 3 minutos. Por favor, guardem essa frase que tem uma força política absurda. Aquilo que enfrentamos, necessariamente nós não modificamos, mas aquilo que queremos modificar, temos que enfrentar. Uma pessoa chegou para mim há pouco e disse: poupe as pessoas. Pessoal, eu vou culpar quem por uma falha institucional? Uma garrafa d'água? Uma caneta? É pessoa mesmo, é gente. Sabe por quê? É gente, porque está mal posicionada. Por isso que nós colocamos na nossa pró-reitoria da pessoa. Por favor, vou repetir aqui. Não é simplesmente a questão de quanto ganha quando vai se aposentar. É a mudança completa da forma de trabalhar com gente. Certo? Por favor. O colega nosso, Valbérico, levanta a questão de dinheiro. Todo o meu custo, o custo que eu estou tendo aqui, vem do meu RSC, que infelizmente a reitoria atrasou, certo? Depois eu explico. E, com certeza, eu estou fazendo isso para evitar que alguém que me dá apoio, eu vou dar um cargo a ela. Eu não quero e nem vou pedir voto a ninguém. Eu vou propor comportamentos. E a ninguém eu vou pedir 1 centavo nem voto. Eu estou expondo o seguinte: eu vim aqui para mudar radicalmente. Se vocês não quiserem, vocês têm todo o direito de permanecer com esse marasmo, que vai demorar essa mudança só enquanto a maquiagem está se acabando. Aguarde para ver. Muito obrigado. Convidamos a candidata Anália para proferir suas considerações finais em 3 minutos. Meus queridos campi aqui presente, Ipojuca, Cabo, docentes, técnicos administrativos e discentes e estudantes, quero agradecer a enormidade a presença de vocês aqui. Vocês fazem o processo democrático da eleição. Quero agradecer à Comissão Central e Local mais uma vez pelo trabalho, pela atenção, por se disponibilizarem para
esse processo da construção democrática da gestão do IFPE. Quero fazer uma menção especial aqui a meus 2 assessores aqui, que tanto nos ajudam. Muito obrigada a vocês. E, enfim, quero agradecer também aos meus colegas por se disponibilizarem a participar deste processo, que é muito importante. O que eu proponho é a gestão do diálogo. No contexto de conjuntura social e econômica que nós vivemos, nós precisamos de um gestor com capacidade de dialogar em todas as instâncias para que o IFPE, a partir das conquistas já realizadas, que precisam ser consolidadas, e a partir de um horizonte amplo, que contempla toda a sociedade, que contempla a inovação tecnológica como fator de democratização da sociedade, a partir do ensino de qualidade, a partir de uma extensão vigorosa que converse com a sociedade sobre as demandas, as necessidades e as riquezas da mesma, a partir de uma gestão de pessoas que cuide de cada um de nós que servimos. Eu quero pedir a vocês que no dia 2 de dezembro, vote 10, vote Anália, vote na Onda Laranja. Quero ainda fazer um agradecimento especial ao nosso querido colega Irã, lá do Cabo, né, de Jaboatão. Então, eu fico muito feliz de ter aqui o Cabo com a gente, um campo da Expansão 3, com muita riqueza de aprendizado, muita coisa acontecendo. Jaboatão está aqui conosco. Quem mais está aqui conosco? Olinda está aqui conosco. Então, campos da Expansão são 3 que acontecem, que vibram, que aprendem, que constroem conhecimento. E para que tudo isso continue a acontecer, para que tudo isso ganhe cada vez mais força, para que o IFPE brilhe cada vez mais no cenário de Pernambuco, no cenário brasileiro, para que você, estudante, tenha o seu vizinho também estudando aqui no IFPE, aprendendo conosco e nos ensinando também. No dia 2 de dezembro, vote 10 para a reitoria e 610 para a Ipojuca. E, professor Geraldo, o senhor me deve. O senhor disse que se eu citasse um curso, o seu voto era meu. Então, venha para a gente, venha para a Onda Laranja. Venha para a Onda Laranja. E traga com o senhor mais alguns outros votos. Sabe por quê? Porque a Onda Laranja, dia 2 de dezembro, o IFPE amanhecerá e anoitecerá laranja. Professora. Obrigada. Dando prosseguimento às considerações finais, nós passamos a palavra para o professor José Mário. Bom, chegamos ao final de mais esse, de tantos outros debates que acontecerão ao longo desta semana e na próxima. Estamos aprendendo também a debater e a ouvir aqui os mesmos discursos das mesmas forças que sempre estiveram no domínio desse IFPE há cerca de 10 ou 15 anos atrás. Eu digo que aqui existem 2 candidatos que têm a mesma origem, apenas se dividiram em busca da manutenção do poder. E nós estamos aqui oferecendo uma outra alternativa. Uma alternativa de alguém que tem experiência suficiente para dirigir o IFPE, que tem uma vida profissional dedicada à profissão e enfrentou diversos desafios em direção de grandes instituições desse Estado. E, portanto, estamos aqui no coroamento da nossa trajetória profissional no IFPE, em busca de, oferecendo o sacrifício de dirigir uma instituição da magnitude do nosso IFPE. Portanto, me apresento na condição de candidato a reitor e aqui venho, humildemente, pedir o voto de vocês, que vocês façam a opção por alguma coisa diferente, alguma coisa como alternativa que venha colocar esse instituto, na realidade, no ranking dos grandes do Brasil, porque, quer queira, quer não, talvez o Instituto Federal de Pernambuco, que deveria ser a vanguarda do Nordeste, talvez seja o pior deles, por absoluta falta de visão que as pessoas que dirigem durante todo esse tempo passado nunca tiveram. Apenas convivem com a velha cultura de escola técnica, que é tempo passado. Portanto, minha gente, me ofereço aqui, na disputa desse processo,
me colocando à disposição para esclarecimento que vocês queiram a respeito das nossas propostas de direção do IFPE. Mais uma vez, agradeço a atenção de todos e no dia 2 de dezembro, o número 60 está aqui para fazer uma mudança de fato. Muito obrigado. Agradeço a todos a oportunidade de mediar este debate. Agradeço à Comissão Eleitoral Central, aos candidatos e a todos aqui presentes, e dou por encerrado este segundo debate para reitor do Instituto Federal de Pernambuco. Boa noite a todos.